Caras e caros colegas, senhoras e senhores. A 11ª edição do Encontro de Formação da Ordem dos Médicos Veterinários cumpre de forma cabal a prestação de serviços aos seus membros no que respeita ao exercício, à informação e à formação profissional. Esta é uma das nossas atribuições enquanto ordem profissional. Desta forma, contribuímos diretamente para o progresso dos domínios científicos, técnico e profissional da classe. Ao longo de 3 dias vão passar pelo encontro mais de 1000 pessoas, entre participantes, oradores, moderadores, expositores, imprensa e convidados. O EFONF assenta numa premissa clara: dar acesso a uma informação diversificada que abranja o maior número de áreas da nossa profissão a um custo acessível. Procuramos em cada edição também inovar nos temas e trazer novos pontos de vista. Nesta edição, para terem uma noção, contamos com mais de 100 oradores, cerca de 30 moderadores e 56 patrocinadores. A todos eles quero agradecer a contribuição ativa para o sucesso do evento. Graças ao trabalho incansável da Comissão Científica, foram avaliadas 26 comunicações orais e 56 pósteres. No total, são 105 horas de formação concentradas em 3 dias que disponibilizamos aos nossos membros. Este evento é o fruto do esforço extraordinário da Comissão Organizadora e dos funcionários da Ordem e que resulta num evento de nível elevado internacional. Gostaria de agradecer e pedir uma salva de palmas para a Comissão de Organização e para os colaboradores da Ordem dos Médicos Veterinários. É um evento que nos orgulha a todos. É o verdadeiro cartão de visita do que somos capazes de realizar quando nós nos unimos pela valorização da medicina veterinária e dos seus profissionais. É precisamente com este bem comum em mente que não podemos ver-nos como profissionais fechados numa redoma. Os médicos veterinários estão naturalmente inseridos na sociedade. Interagimos de uma forma dinâmica com os destinatários dos nossos serviços e com os outros profissionais da saúde e de outras áreas, como de resto comprova também a presença dos nossos ilustres convidados. Este bem comum não conhece limites profissionais, nem linguísticos, nem geográficos. É o bem comum da preservação da saúde de todos, animais, pessoas e ecossistemas. Esta 11ª edição reflete precisamente essa visão. Traduz a mentalidade que o Conselho Diretivo da Ordem dos Médicos Veterinários tem apresentado no cumprimento do seu mandato. E essa mentalidade tem precisamente como um dos eixos estratégicos o investimento intra- e interprofissional como alavanca para o crescimento e para a projeção da nossa querida profissão. Por isso, ousamos organizar o primeiro simpósio do ANELS com o apoio fundamental da Ordem dos Médicos. E ousamos também discutir em sala aberta os desafios dos médicos veterinários de língua portuguesa. Contamos para isso com a prestimosa presença dos nossos estimados homólogos de Angola, Brasil, Cabo Verde e Moçambique. Desejamos criar uma plataforma sólida de cooperação e partilha. Queremos tornar mais forte o exercício da medicina veterinária e a sua representatividade. Vamos também, seguramente, aprender uns com os outros. Vamos ajudar-nos para servir melhor as populações, os animais e os nossos países. E exigimos o reconhecimento do nosso real valor e do impacto direto e indireto que temos na economia de cada nação. A todos os meus colegas da lusofonia aqui presentes, o meu muito obrigado por terem vindo. Olhemos agora para a história. No século XIX, Rudolf Virchow reconheceu não existirem barreiras entre a medicina humana e a veterinária. Com isso, cunhou o termo zoonose. Na década de 1960, Calvin Schwab introduziu a expressão One Medicine, destacando os animais como sentinelas para a saúde humana. Já no século XXI, a OMS, a FAO, a OMSA adotaram formalmente a abordagem One Health para combater os desafios complexos. Temos mais de um século de conhecimento acumulado sobre a interdependência das saúdes. Temos o reconhecimento técnico entre profissionais. Mas então, pergunto-vos, por que estamos ainda limitados a iniciativas focais, a missões teóricas e a casos de sucesso que não têm escala? A razão é simples.
É a mesma razão pela qual continuamos a lutar pela legislação e regulamentação que defende uma medicina veterinária de qualidade. Essa razão é o aparente desinteresse, a falta de sensibilidade ou, quem sabe, a falta de influência política perante os decisores. Este é um sintoma transversal à nossa profissão em várias latitudes. E os dados falam por si e são alarmantes. Segundo o último relatório da OMSA, a nível global, apenas uma fração irrisória dos orçamentos de saúde é alocada à saúde animal. São 0,6%. O diagnóstico também está feito. Há uma pressão crescente sobre os serviços veterinários, há uma redução da capacidade médico-veterinária em diversos países e a necessidade urgente de mais investimento em laboratórios, recursos humanos e sistemas de resposta rápida. Este cenário é o mesmo que tão bem conhecemos em Portugal. A falta crónica de recursos financeiros e humanos na administração pública, central e nas regiões autónomas, a enorme dificuldade na contratação de inspectores sanitários e médicos veterinários municipais, os entraves à fixação de médicos veterinários no setor privado, a perda de talento para o estrangeiro ou o abandono da profissão, a ausência de um plano nacional com metas eficazes para o controle de populações de animais de companhia e a incompreensível falta de reconhecimento pleno do médico veterinário como profissional de saúde. Perante isto, imagino que vos passe agora pela cabeça de alguns uma pergunta óbvia. E a Ordem não faz nada? A minha resposta é clara e inequívoca. A Ordem faz, tem feito e continuará a fazer pela valorização da medicina veterinária. A Ordem entregou uma proposta estruturada para a definição da carreira especial de médico veterinário da administração pública. É um documento que eu recomendo que leiam para realmente perceberem o detalhe e a profundidade desta proposta. Nele, demonstramos com total clareza como é que os médicos veterinários oficiais e municipais devem ser valorizados e reconhecidos. Entregamos esta proposta a diversos grupos parlamentares, aos governos regionais da Madeira e dos Açores e ao Sr. Ministro no último 14 de maio, recentemente em 14 de maio. A criação desta carreira vai resolver rapidamente a falta de inspectores sanitários. Vai fixar médicos veterinários oficiais nos serviços centrais e regionais e vai reforçar o papel dos médicos veterinários municipais enquanto autoridade sanitária local. Esta criação vai ter um efeito de contágio positivo também no setor privado. Estabelece um referencial de valorização do trabalho do médico veterinário em moldes transversais. Uma cadeira robusta assegura os serviços independentes, resistentes às pressões externas e devolve a dignidade ao serviço público. Qualquer solução paliativa irá apenas enfraquecer a cadeia de valor da nossa profissão. E com isso vai pôr em risco todas as conquistas de décadas de serviço público de muitos médicos veterinários. Sim, as vossas dúvidas também são legítimas em relação a se fazemos ou não fazemos. Sim, a Ordem faz. Entregamos também aos grupos parlamentares uma proposta detalhada para a clarificação e detalhe dos atos próprios da profissão. Voltamos a apresentá-la este ano. Queremos garantir a segurança dos atos praticados nos animais, queremos também proteger os detentores e definir os limites e responsabilidades claras numa inter-relação com outras profissões. Finalmente, a alteração urgente do regime de IVA nos serviços médicos veterinários de animais de companhia. Após sucessivas audiências em comissões parlamentares e reuniões com o Ministério da Agricultura, em que fizemos esta exigência, é gritante a falta de sensibilidade dos decisores políticos. E por isso nós não vamos ficar parados, antes pelo contrário. Quero partilhar convosco, aqui em primeira mão, que vamos promover uma petição nacional integrada numa grande campanha direcionada à sociedade civil, para forçar a discussão deste tema em plenário na Assembleia da República. Se os decisores políticos têm ignorado esta questão, então vamos fazer com que sejam levados a olhar de frente nas suas várias dimensões. É que o IVA nos serviços médicos veterinários de animais de companhia é uma questão de uma enorme injustiça fiscal. É também uma questão que penaliza diretamente milhares de famílias detentoras de animais de companhia e também é uma questão, no fundo e na sua base, de saúde pública, que não pode ser ignorada.
A Ordem dos Médicos Veterinários vai enfrentar este desafio com energia redobrada, pois é uma reivindicação justa e urgente. E, caros colegas, conto convosco para uma participação ativa na divulgação da petição, na angariação de assinaturas, para que possamos ir à Assembleia da República apresentar e discutir esta nossa longa pretensão. Mas a nossa ação também não se vai esgotar na exigência externa. Faz também com uma proteção interna dos nossos profissionais. Por isso, a Ordem criou a Declaração de Escusa de Responsabilidade. Dotamos os nossos membros de uma ferramenta crucial para os momentos em que as suas funções não podem ser realizadas com segurança e o rigor exigidos, impedindo a devida prestação de cuidados. Eu quero que fique claro uma coisa. Esta é uma ferramenta protetora, porém, não nos isenta da nossa responsabilidade médica, mas sinaliza formalmente a falta de meios estruturais e salvaguardando a nossa atuação e denunciando o risco iminente para a saúde e bem-estar animal. Muitas outras iniciativas estão em diferentes fases de desenvolvimento. Dou-vos alguns exemplos. O Regulamento das Sociedades Profissionais, o Regulamento da Prática de Telemedicina, a proposta de reforma da Lei de Licenciamento dos Campos, que em breve estará concluída, e o Regulamento de Especialidades, entre outras. São processos complexos, morosos, que exigem revisões jurídicas repetidas e que envolvem múltiplos parceiros institucionais, assim como os membros. E como sabemos, várias destas iniciativas não dependem única e exclusivamente da Ordem. Por isso, que quero dizer-vos com total franqueza, um só mandato para rever, criar e lançar, aplicar e consolidar é muito curto. A continuidade destas mudanças tem de ser assegurada. A estabilidade da sua implementação tem de ser garantida. Só assim a nossa classe poderá evoluir e consolidar esta transformação que está em curso. Nós temos muitos e diversos desafios pela frente. A sociedade exige-nos soluções. A nossa profissão tem de compreender as reais necessidades dos seus destinatários. Precisamos ter muito claro o que é que a sociedade espera de nós. Hoje, mais do que nunca, esperam de nós rigor, compaixão, disponibilidade e excelência. Valores que eu sei que temos, valores que somos totalmente capazes de continuar a entregar. E isto, apesar de um contexto global muito desafiante e, por vezes, asfixiante. Um contexto onde o mediatismo do escândalo, do bizarro e do sensacionalismo simplifica o que não pode, nem deve, ser simplificado. Vivemos num tempo em que a fome de justiça popular, movida por auto-intitulados defensores da causa animal, tende a sobrepor-se à presunção de inocência, substituir-se ao Estado de Direito e abafar liberdades, direitos e garantias fundamentais. Perante esta deriva, é tempo de repor a verdade e fazer as perguntas certas. Quem tem, efetivamente, o conhecimento técnico e científico na saúde e bem-estar animal? Somos nós. Quem educa diariamente os detentores de animais e a sociedade no âmbito da saúde animal? Somos nós. Quem é o responsável por assegurar a saúde dos animais, sejam eles de produção, de companhia ou de laboratório? Somos nós. Quem garante a inspeção sanitária e a segurança dos alimentos cárnicos e os seus subprodutos que chegam aos cidadãos? Somos nós. Quem resolve diariamente com escassez de recursos, com falta de políticas eficazes de gestão populacional e tantas vezes sem o devido apoio municipal, o grave problema dos animais errantes? Somos nós. Não tenho medo de dizer, somos mesmo nós. Quem desempenha funções únicas e específicas no controle oficial veterinário e continua a ser tratado, remunerado e desvalorizado como um técnico superior? Somos nós. Quem está na primeira linha de controle de surtos complexos, como a gripe aviária de alta patogenicidade, mesmo enfrentando a falta de recursos centrais ou regionais? Somos nós. E quem é severamente escrutinado na sua prescrição terapêutica para cumprir metas europeias contra as antibioresistências, sendo sufocado por uma carga administrativa excessiva devido à complexidade do processo? Somos nós. E também somos nós que temos de garantir que a nossa verdade prevaleça.
E também somos nós que temos de garantir que a nossa verdade prevaleça. Temos de ser nós a defender de forma intransigente o bem-estar animal. Caros colegas, nós não podemos tolerar situações inaceitáveis como as que têm vindo a público. Nós somos homens e mulheres dotados de conhecimento científico de vanguarda e estamos respaldados pela legislação de bem-estar animal mais avançada do mundo, a europeia. Temos de ser nós a assumir a verdade. As atuais políticas também de controle animal reconhecemos que não funcionam. Precisamos urgentemente de uma estratégia nacional planeada no tempo, com indicadores de desempenho claros e de monitorização rigorosa. E temos que ser nós, mais de 8.000 profissionais de várias gerações, a respeitar-nos mutuamente. Eu exijo respeito mútuo na nossa classe, pela forma como nos tratamos, como nos relacionamos e como trabalhamos em rede e em equipa. Compete-nos, só a nós, a conquista do respeito da sociedade. Faremos isso pelo rigor do nosso trabalho, pelo humanismo que temos no contacto com os animais e as pessoas e pela empatia face às suas preocupações e às preocupações dos destinatários. Vamos ser sempre balizados pelos direitos e deveres que estão consagrados no Estatuto e no Código Deontológico e também sobre uma consciência ética ponderada. O nosso papel como médicos veterinários transcende largamente a visão biomédica tradicional. Vai muito para além do animal visto como um foco isolado. Nós conseguimos perceber a dolência, a interdependência, a vinculação homem-animal e o impacto direto das nossas decisões na saúde pública, na abordagem One Health e na saúde do planeta. Em jeito de conclusão, quero-vos dizer que somos nós que temos que lutar todos os dias pela valorização da nossa profissão. Somos nós todos, não só a Ordem, todos os membros. Somos nós que temos de elevar a medicina veterinária, sem atalhos, sem concessões e, sobretudo, sem medo. Faremos disto pelo exemplo, com orgulho e com coragem, porque o futuro da profissão somos nós. Muito obrigado e bom congresso.